Alô você, estamos de volta, trazendo aqui um tema muito especial, que está aqui no livro Primeiros Escritos, página 226 a 228. São 3 páginas, trazendo um assunto extraordinário. E o tema está aqui, união da igreja com o mundo. União da igreja com o mundo. Este é um assunto extraordinário. Não estou aqui para ofender ninguém, apenas para revelar o que está escrito no livro que a serva do Senhor, Ellen White, revelando a mensagem do Espírito Santo que lhe entregou, ela deixou escrito aqui para nos advertirmos e se preparar contra as ciladas dos últimos dias. Então precisamos examinar a Bíblia e o Espírito de profecia e colocar em prática, como Deus tem ensinado. Porque aqui está falando da união da igreja com o mundo. Então isso não agrada a Deus de jeito nenhum. Porque Deus já revelou numa profecia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que não há nenhum acordo entre Cristo e Belial, entre a descendência do maligno com a descendência de Cristo, o descendente da mulher que é Cristo. Está aqui escrito em Gênesis 3, 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela, ou seja, o descendente da mulher, que é Cristo, não tem, e os descendentes a descendência do descendente da mulher, que é Cristo. O povo de Deus não tem nenhuma amizade com a descendência do dragão. Nem Cristo tem amizade com o dragão, e nem a mulher tem amizade com esse dragão, com esse inimigo, que está deturpando a palavra do Senhor e levando os servos do Senhor à morte eterna. Então precisamos prestar atenção no que Deus está ensinando para nós. Porque no livro de Oséias 4, verso 6, Deus deixou muito claro que o meu povo perece por não examinar as Escrituras. E Deus é um Deus santíssimo. Não encontramos nenhuma faísca de erro nele. Ele é perfeito, como é perfeito a sua palavra. Então, quem quer andar em Cristo tem que viver como ele andou e vive. Porque ele é santo, ele é verdadeiro. E nós somos pecadores. Agora, nós temos que ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, buscando o conhecimento da palavra e buscando a presença do Espírito Santo para que sejamos santificados e transformados pelo poder de Deus. Né? Que Atos 5, 29... Pedro falou, né? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então temos que seguir o ensinamento de Cristo. E como ele deixou bem claro aqui em Gênesis 3, verso 15, que não existe nenhuma amizade. A igreja é o povo dele, com esse inimigo. Não tem acordo, nenhum acordo. Então essa amizade aqui, dessa união da igreja com o mundo, se continuar assim, vão perecer. Porque Deus não passa a mão na cabeça de erro de ninguém. Ele dá chances para que as pessoas se arrependam e se convertam. Aí sim, tem Cristo na sua vida. Agora eu vou fazer uma leitura aqui desse livro, mostrando a tática do inimigo para levar os servos de Deus à falência e à morte. Olha como está escrito aqui no livro. Depois disto, vi Satanás consultando os seus anjos e considerando o que havia ganho. Na verdade, havia por meio do temor da morte impedindo algumas almas tímidas de abraçar a verdade. Muitos, porém, mesmo dos mais tímidos, receberam a verdade. E com isso, seus temores e timidez imediatamente os deixaram. Ao testemunhar a morte de seus irmãos e contemplar sua firmeza e paciência, compreenderam que Deus, os anjos, os ajudavam a suportar tais sofrimentos e tornaram corajosos e destemidos. E quando chamados a render a própria vida, mantiveram sua fé com tal paciência e firmeza que fizeram com que mesmo seus assassinos tremessem. Satanás e seus anjos concluíram que havia um meio mais eficaz para destruir as almas, um meio que, no fim,
seria mais seguro, embora se infligissem sofrimentos aos cristãos. Sua firmeza e radiante esperança que os animava fazia com que os mais fracos se tornassem fortes e os habilitavam a aproximar-se denodadamente da tortura e das chamas, e imitavam o porte nobre de Cristo quando se encontrou perante seus assassinos. E pela sua constância e a glória de Deus, que neles repousava, convenceram muitos outros da verdade. Satanás concluiu, portanto, que deveriam vir de maneira mais branda. Já havia corrompido as doutrinas da Bíblia e tradições, estavam a criar profundas raízes que deveriam arruinar a milhões. Restringindo seu ódio, decidiu-se a não insistir com seus súditos quanto a uma perseguição tão atroz, mas a levar a igreja a contender pelas várias tradições, em vez de o fazer em prol da fé, que uma vez fora entregue aos santos, como prevalecesse sobre a igreja, a fim de que esta recebesse favores e honras do mundo, sob o pretexto de receber benefícios, começou ela a perder o favor de Deus, equivocando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo. Perdeu gradualmente o seu poder. Veja bem, vou dar uma paradazinha aqui, vou para explicar isso aqui. Satanás começou uma perseguição sangrenta contra o povo de Deus lá no passado, e muitos mártires se renderam a Cristo destemidamente pelo poder do Espírito Santo que repousavam sobre eles. E muitas almas tímidas, também pertencentes ao Senhor, mas estava meio cambaleante, mas com o testemunho desses servos do Senhor, que estavam entregando sua vida a Cristo destemidamente. Então, Satanás criou uma tática para destruir o cristianismo na terra. Só que isso não deu certo para ele. Porque quanto mais pessoas se rendiam, se transformavam em mártires, esses mártires que entregavam suas vidas a Cristo, eles testemunhavam para os demais que viam aquela obra de verdade e justiça e também se rendiam a Cristo. Então o número de cristãos ia se povoando mais e mais. Só que Satanás criou uma tática diferente. Nós vamos fazer diferente. Vamos misturar a verdade com mentira e vamos distorcer a palavra do Senhor, jogar aí, e eles não vão saber mesmo, vão seguir qualquer coisa aí, está tudo certo. E eles vão estar tudo dentro de um laço, é exatamente como o inimigo quer. É exatamente isso que está acontecendo hoje, quando a união da igreja com o mundo. As verdades incisivas de Deus estão sendo colocadas para trás e estão apresentando aqui palavras, filosofias agradáveis aos carnais que estão dentro da igreja, hoje, e se dizendo filho de Deus. Veja que o livro vai continuar falando essas coisas. A igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Quando a igreja sofreu perseguição, o povo de Deus eram mais fiéis a Cristo. Hoje está brando, aparentemente está calmo, e estão vivendo uma mornidão dentro da igreja, um formalismo religioso. Tem igreja, tem Bíblia, tem pregação, tem banco, tem ar-condicionado, tem uma formação, tudo direitinho, parecendo uma igreja, tudo direitinho. Mas só que muitos estão vivendo um formalismo religioso, não está vivendo a realidade de Cristo.
quando surgir a perseguição, muitas dessas pessoas vão abrir gás. Não vão continuar porque não estão preparados. Vamos continuar a leitura, né? A igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fusco, como se transformou o ouro finíssimo. Vi que a igreja tivesse sempre conservado seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como os seus. Olha o que está escrito aqui, irmão, nessa revelação. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como os seus. Isso dentro da igreja, irmão. A igreja de Deus, fui batizado. Estamos aqui, entreguei a vida a Jesus. Mas está praticando a verdade? Está obedecendo mesmo? O Espírito de profecia está revelando aqui que tem uma grande multidão dentro dessa igreja que Deus não reconhece. Se Deus não reconhece, por que essas pessoas não estão obedecendo a Deus? Não tinha prazer neles. Deixa eu repetir mais uma vez para ficar direitinho. Vi uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como os seus. Não tinha prazer neles. Satanás pareceu assumir um caráter religioso e estava muito desejoso de que o povo julgasse serem eles cristãos. Estavam mesmo ansiosos para que acreditasse em Jesus, sua crucificação e sua ressurreição. Satanás e seus anjos criam perfeitamente em tudo isso e tremiam, se porém esta fé não instigada a boas obras e não leva aos que professa imitar a vida abnegada de Cristo. Satanás não se inquieta, pois meramente toma o nome de cristão, enquanto seus corações ainda são carnais. E ele os pode empregar em seu serviço, mesmo melhor do que se não fizessem profissão alguma, escondendo sua deformidade sob o nome de cristãos, passam a vida com suas naturezas não santificadas e suas más paixões sem serem subjugadas. Isto dá ocasião para o incrédulo vitupério a Cristo pelas imperfeições deles, e faz com que os que professam uma religião pura e incontaminada venham a incorrer em difamação. Mas olha o que está dizendo aqui o Espírito de profecia. Deixa eu explicar isso direitinho. Os que querem viver uma religião pura e verdadeira de Cristo, eles incorrem em uma campanha de difamação desses carnais que estão dentro da igreja, para que esses que querem viver uma religião pura e santa não apresente a verdade de Cristo. Impressionante como eu passei por essa fase aqui, recentemente. Uma campanha de difamação. Está falando mal da igreja, mas não provam nada, só faz acusar. Porque o Espírito de Profecia faz exatamente isso. Que eles criam uma campanha de difamação contra o servo do Senhor, contra aqueles que querem viver a verdade. Aqueles que renunciam à sua própria vida por amor do Evangelho, por amor de Cristo. A minha maneira de viver, como eu vivo hoje, sou muito criticado. Mas eu não estou procurando fazer minha própria vontade. Nos momentos que eu procurei fazer minha própria vontade, quebrei a cara. Passei um vexame terrível. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele sempre estende a mão para o caído e levanta de novo. Mas o meu viver
eu estou procurando viver de acordo com o que Deus está dirigindo minha vida. Eu estou vivendo dessa maneira porque Ele está me conduzindo desta maneira. E isso chama a atenção de muita gente e sou subjugado por eles. E não sabe o trabalhar que Deus está fazendo na vida desse servo. Porque eu tenho no meu coração, por alegria e prazer, de entender a palavra do Senhor e se ensinar como Ele está mostrando aqui. Apesar que nós somos pecadores e falhos e apresentamos muitas falhas da nossa natureza. Mas ensinar a verdade dele com mentira, isso não está dentro da minha índole, não. Aquilo que eu conheço de verdade da palavra do Senhor, eu procuro apresentar como está escrita, como está revelada na Bíblia e no Espírito de profecia. Aí isso causa um burburinho dentro da igreja. Você está pregando contra a igreja. Não é pregar contra a igreja. É pregar as verdades incisivas de Cristo, que está sendo esquecidas por muitos. Aí é que está a diferença. Jerônimo de Praga era um reformador. Ele andava anunciando a palavra do Senhor. Mas teve um dia que veio uma prova muito grande para ele diante da fogueira. E ele tremeu e renunciou a Cristo e a sua palavra. Mas o Espírito Santo foi até ele e convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. E esse Jerônimo, que tinha apresentado a sua fraqueza, estou falando Jerônimo de Praga, o reformador. Ele tinha renunciado a Cristo e a fogueira com medo, mas depois ele foi tomado pelo Espírito Santo e foi lá e testemunhou a favor de Jesus. E deu um grande testemunho e foi lançado na fogueira, glorificando o nome de Cristo. Às vezes, irmão, a nossa natureza pecaminosa nos dá um passo falso, tentando nos levar a se afastar de Cristo. Mas Deus nos dá a segunda chance, irmão. Deus não rejeita ninguém, mesmo quando nós erramos. Ele trabalha para nos recuperar. Então nós não temos que estar acusando ninguém, irmão. Todos nós aqui temos suas falhas, seus erros. E todos nós temos que procurar a perfeição em Cristo. Então Jerônimo, como aconteceu esse episódio negativo na vida dele, mas ele se recuperou e entregou a vida a Cristo, testemunhando a favor de Cristo. É isso que nós temos que fazer, tá? Deixa eu continuar aqui. Agora na página 228, preste atenção. O que eu estou falando aqui não foi eu que escrevi, é o que está escrito no livro. Não estou falando mal de ninguém. Apenas só estou trazendo a advertência de Cristo para cada um de nós. Os ministros pregam coisas agradáveis para convirem a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ousam pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia, pois, se assim fizessem, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Impressionante o que está escrito aqui. Os ministros pregam palavras agradáveis. É o que o Espírito de Profecia está dizendo aqui. Para esses carnais que estão dentro da igreja. Muitos deles têm posses, têm condições. Então eles não querem tirar esse público da igreja. Porque de alguma forma eles trazem renda. Mas não falam a verdade para eles não saírem da igreja. Porque se falar a verdade, eles fogem da igreja. É o que está escrito aqui no Espírito de Profecia. Mas, sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados, embora não estejam mais em condições de ali se achar, do que Satanás e seus anjos. Isto é, exatamente como Satanás desejava. Faz-se com que a religião de Jesus pareça popular e honrada aos do mundo. Declara-se ao povo que aqueles que professam a religião serão mais honrados pelo mundo. Tais ensinos diferem muito grandemente dos de Cristo. Sua doutrina e o mundo não podiam estar em paz. Aqueles que o seguiam tinham de renunciar ao mundo. Estas coisas agradáveis
originaram-se com Satanás e seus anjos. Eles formularam o plano e cristãos de nome o levaram a efeito. Examinam-se fábulas aprazíveis e com facilidade eram recebidas. Hipócritas e declarados pecadores uniram-se com a igreja. Hipócritas e declarados pecadores uniram-se com a igreja. Se a verdade tivesse sido pregada em sua pureza, logo teria excluído esta classe. É o que está escrito aqui. Não havia, porém, diferença entre os professos seguidores de Cristo e o do mundo. Vi que, se a falsa cobertura tivesse sido tirada dos membros das igrejas, seriam reveladas tais iniquidades, vilezas e corrupção, que o mais tímido filho de Deus não teria hesitado em chamar a esses professos cristãos pelo seu verdadeiro nome, filho de seu pai, o diabo. Eles são filhos do diabo, esses carnais que estão dentro da igreja. É que o Espírito de profecia está revelando aqui. Pois suas obras o atestavam. Deus tinha uma mensagem para a igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja. Despertaria o vivido testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores. E de novo traria ao favor de Deus. Muitas vezes clamamos por soluções e não entendemos porque essa resposta não vem. E a resposta que Deus está mostrando aqui são os pecados, as iniquidades que causam separação entre Deus e o seu povo. Está escrito no livro de Isaías 59, verso 2. Tem uma barreira que causa uma separação. No livro do Grande Conflito, página 623, Satanás se aproveita das nossas fraquezas para nos prejudicar. Satanás procura algum ponto em que pode obter apoio em algum desejo pecaminoso em nós, para ele estar ali dominando a sua vida, e você pensando que está com Cristo e não está. Olha o que está escrito aqui no Grande Conflito, página 623. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um momento, por um pensamento, poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso e acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14, verso 30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Uma perfeição como Jesus. Nós temos que buscar essa perfeição de Jesus. Esse apoio que Jesus fez aqui. Ele venceu todas as fraquezas nossas e deu exemplo e foi tentado em todos os tipos e Satanás não achou nenhum pecado nele. Satanás não conseguiu apoio nenhum, não achou nenhuma brecha. E aqui está dizendo, essa é a condição que deve se encontrar nos filhos de Deus no tempo de angústia. Que o Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas e que Deus nos ajude a buscar a sua presença. Apesar que a igreja, o mundanismo entrou na igreja, como diz aqui, a união da igreja com o mundo, mas isso não vai ficar para sempre assim não, irmão.
Tem uma mensagem aqui no livro de Zacarias 10, verso 3, que Deus vai tomar rédea da sua igreja. Zacarias 10, verso 3. O Senhor Deus disse: estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo, e vou castigá-los duramente. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá, e vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra. O símbolo de cavalo na profecia significa o povo de Deus na peleja. Hoje o povo de Deus está enfrentando muitas pelejas, na peleja. Mas a palavra do Senhor no livro de Zacarias 10, 23, Deus está dizendo que vai tomar rédea da sua igreja, do seu povo. Ele hoje se encontra no santuário celestial fazendo expiação por nós, como diz aqui o livro Grande Conflito, página 623, acabamos de ler aqui. Ele está fazendo expiação por nós. Nomes são rejeitados, nomes são aprovados. Isso está acontecendo hoje. Os nossos nomes estão passando lá, no tribunal de Cristo. Esse negócio de união com a igreja, e está tudo certo? Não. Isso não agrada a Deus. Gênesis 3, 15. Deus diz que não há nenhum acordo do maligno com a igreja. Não tem nenhum acordo, nenhuma amizade. Quem quiser ter essa amizade com ele lá, que tenha, continue tendo. Levando suas vantagens, dando palavras agradáveis. Está tudo certo? Não. Deus está batendo tudo na balança. A verdade está sendo apresentada. Não existe nenhuma faísca de erro em Cristo. Ele é verdadeiro, puro e santo. A sua palavra também é. Que é a base do seu caráter. E temos que viver à altura dos seus ensinamentos. Quem quiser seguir ensinamentos fáceis, faça a sua escolha. Quem quer viver essa verdade, sofrerão perseguição. Vão enfrentar lutas. A renúncia que Jesus fez para nos salvar, abandonando o céu e veio para esse mundo terrível, sofreu como ele sofreu, por amor a nós. Foi humilhado e rejeitado. Pagou um alto preço lá na cruz. Para nós entrar no seu reino de qualquer maneira, não obedecendo sua palavra e achando que está tudo certo, fazendo união com o mundo. Ele diz lá na sua palavra que não tem nenhum acordo em Gênesis 3,15, e nós estamos desprezando a Bíblia, o Espírito de profecia, nada disso tem valor. Esses carnais que estão desprezando a Bíblia dentro da igreja e recebendo palavras agradáveis, vão ser tudo pesado na balança. Se não se arrepender, irmão, se não botar em prática o que Deus está dizendo aqui, muitos vão perder suas vidas eternamente. Infelizmente. Esse não é o plano de Deus, essa não é a vontade de Deus. O desejo de Deus é que o seu povo estude a palavra, examine, ore, busque a presença do Espírito Santo, peça sabedoria. Tiago, né? Se eu não me engano, Tiago 1,5 fala isso. Quem quer sabedoria, peça. E Deus vai dar sabedoria. Deus vai dar a direção. O Espírito Santo vai orientar, vai mostrar o caminho, vai mostrar a verdade, vai mostrar os nossos erros para você também se corrigir. Porque muitas vezes nós nem se enxergamos devido ao pecado, nós não enxergamos nossos próprios erros. Precisamos pedir a luz do Espírito Santo para que a gente faça a vontade do Senhor. Jesus viveu uma vida de abnegação, negou o seu próprio eu. E nós, como cristãos, temos que seguir o exemplo dele se quiser entrar no reino do céu. Há bênção e há muitas coisas boas que Deus dá para nós, mas não de maneiras equivocadas, de maneira errada. Temos que viver de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o plano de Deus para nós, porque esse mundo já está corrompido e precisamos levar uma vida de santificação e estudo da sua palavra e obediência a ele. Esse negócio de união com a igreja, se unindo com o mundo, dizer que está tudo certo, isso é balela, sai fora. Oremos ao Senhor. Pai santo e poderoso, exaltado e glorificado seja o teu nome. A tua palavra, Senhor Deus, traz uma advertência seríssima aqui no livro Primeiros Escritos, né? Página 226 a 228. 3 páginas trazendo aqui a advertência da união da igreja com o mundo. Isso não agrada ao Senhor. E muitos estão vivendo nesta condição, porque foi revelado aqui os carnais que estão dentro da igreja. O Senhor não reconhece. Infelizmente, muitos estão nessa condição. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o Senhor e procurar viver uma vida de santificação, estuda a tua palavra em oração, invocamos a presença do teu Espírito. Tem misericórdia de nós, acorda o teu povo, acorda a tua liderança, acorda a todos nós que estamos aqui buscando a tua presença. Nos ajuda, meu Deus, nos capacita pelo poder do Espírito Santo a fazer a tua vontade e praticar os teus ensinos que são fiéis e verdadeiros.
Obrigado, permanece com todos nós, nos livra do mal e nos dá essa chance, como o Senhor está dando essa chance, né? Que nós venhamos se aproveitar a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém.